pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Moutinho, a gente está aqui com mais um episódio do Tijolo Cast e hoje é uma pauta super interessante, o olhar feminino no jeito de viver. E eu tô com 3 cracaças aqui nesse tema, na verdade são 4, a gente vai explicar por quê logo na sequência. Eu tô aqui com a Eline Furmeister, com a Erika Vitali e com a Emanuele Kreitz. A gente estava aqui falando um pouquinho até sobre a questão de pronúncias de sobrenome, acho que até isso tem uma certa didática no tema que a gente vai entrar. Mas enfim, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje de manhã. Vou logo de quebra pedir para vocês se apresentarem. Aline, por favor, a nossa super matriarca, conhecedora do assunto, vou pedir para te começar te apresentando, falando o que tu faz um pouquinho, como é que é a COP, né? As COPs, conta pra gente, por favor. A COP é uma comunidade de prática e eu sou muito honrada facilitadora da COP Mulheres, que a gente trata desse tema que a gente costuma falar, né, meninas, que parece mimimi feminino, mas não é. É um tema muito sério, muito pertinente, muito importante, muito atual. E voltando então para mim, eu sou arquiteta, sou formada há mais de 20 anos e atuo nessa área completamente tomada de mulheres, mas com muitos problemas, porque ela é muito masculina, isso é super curioso, né? São muitas mulheres arquitetas. E ainda uma área que se pensa muito no olhar masculino, né? Quando a gente fala em arquitetura, é o homem que está à frente. E eu tenho um negócio de responsabilidade social, que chama do 99, então no meio do caminho eu entrei para essa área também, então isso conecta muito com o que a gente está falando sobre diversidade. E, enfim, tenho experiência feminina, tenho há muitos anos já trabalhando com isso. Então é uma soma de experiências, né? Tanto profissional de arquitetura, quanto trabalhando na área, quanto trabalhando na área de responsabilidade social, que me trouxe para esse papel de facilitadora da COP Mulheres. Que bacana, esse papo vai ser muito bacana. Seguindo o sentido horário, Erika, por favor, fica à vontade. Legal. Bom, falando um pouquinho de mim, então, também, assim como a Aline, sou arquiteta e urbanista de formação, fiz especialização em gerenciamento de projetos pela FGV e tive algumas passagens diferenciadas na minha carreira, um pouco diferente da Aline, que segue, né, bem na área técnica da arquitetura. Eu já trabalhei com grandes projetos para redes de varejo, né, mas eu também tive uma experiência numa startup indiana de hotelaria, então onde eu fui head de transformações. A gente transformava os hotéis num ambiente mais agradável para as pessoas se hospedarem, né? Por último, antes de estar na Auxiliadora, onde estou hoje, né, eu trabalhei numa joint venture da Votorantim, da Gerdau e da Tigre, onde eu fui bastante introduzida a essa área de inovação no mercado da construção civil. E então hoje estou na Auxiliadora Predial, né, é uma grande imobiliária, tenho 92 anos aí no mercado. E eu estou como gerente de relacionamento, né? A gente tem uma carteira aí de mais de 10 mil imóveis locados e, com certeza, né, a gente trabalha muito esse tema feminino em todas essas experiências que eu tive, ainda mais agora, né, no mercado imobiliário, que é majoritariamente feminino, e não só com os colaboradores, né, mas a gente tem muitos clientes femininas também, então mulheres, onde a gente tenta lidar da melhor forma possível, mas que a gente tem vários desafios para tratar e por isso também faço parte do COP Mulheres, onde a gente discute bastante sobre esses assuntos. Que bacana. É isso. Manu, já pedindo licença poética para te chamar de Manu. Sim, aqui. Fica à vontade, por favor. eu até prefiro. Que bom. Bom, eu trabalho no setor de aluguéis da Barcelos e eu não sou formada em nada, eu tenho 23 aninhos, mas acredito que a minha formação será em medicina veterinária e eu já fiz algumas coisas nessa área, já trabalhei como auxiliar de veterinária. Trabalhei não, estudei, então acredito que será nesta área, mas enfim, atualmente estou na Barcelos. Lá eu fico no setor pós-locação, eu estou no aluguéis e eu faço toda a parte de tanto atendimento com os clientes pós-locação, então acredito que seja um relacionamento também, homem, mulher, enfim, com muitas pessoas, e toda a parte administrativa também, de boletos, enfim. E
Eu acredito que seja isso, atualmente. Maravilha. Sobre Barcelos. Acho que esse papo ele vai ser muito bacana, porque de uma forma ou de outra vocês têm posições nas vidas profissionais de vocês que lidam com pessoas, né? E acho que nada melhor do que a gente falar um pouco sobre esse trato com pessoas para a gente deixar o tema bem claro e bem consciente para todo mundo. Não seria o caso se daqui a pouco a gente tivesse justamente trabalhos que fossem mais por trás de computador, mais tecnológicos, às vezes as pessoas que programam mais ficam mais, né, indo dentro daquele assunto, mas não é o caso aqui. Você tem bastante relacionamento, com certeza a Aline na prática de arquitetura também tem desafios aí que vão ser interessantes para a gente comentar. E fazendo só 2 ponderações, a gente fala de 4 mulheres, eu ainda sei contar, 1, 2, 3, mas tem uma 4ª que está aqui na barriga da Érica, né? Érica, tu revelou pra gente agora há pouco que está grávida, então... Isso aí, uma grande novidade. Temos mais uma menininha aí com a gente, parabéns, viu? Muito obrigada. Bem-vindo ao mundo da maternidade, no meu caso, paternidade, temos 2 lá em casa. E uma outra curiosidade, a minha mãe é arquiteta. Minha mãe é arquiteta, ela... se eu tô com a minha idade, já, bom, eu vou fazer 41, vai. A minha mãe tá com quase 70, 69 talvez esse ano. De cabeça, né? O cara que trabalha com comercial como eu, às vezes perde um pouco na matemática, mas acredito que a minha mãe seja 69. Ela fez direito depois, enfim, se formou em direito, mas a carreira da minha mãe foi em arquitetura, numa época que era prancheta, desenho era prancheta, AutoCAD ainda não existia. E ela trabalhava com projeto, ela era projetista. E mesmo acho que a arquitetura é uma área que a gente talvez ainda seja um pouco predominante por mulheres, tem bastante homens. Nós na Find, na nossa empresa, a gente tem um cracaço nosso, é arquiteto, desenvolve uma atividade de campo, mas é arquiteto de formação. Tu já vê mais homens arquitetos, enfim. Mas a curiosidade é que desde então eu acho que isso sempre se manteve, a área de projetos, o projetista ele é muito mais homem, né? E pelo menos é o que a gente enxerga de fora, e a mulher ela acaba sempre sendo, eu não quero usar o termo estigmatizada, mas ela quase sempre acaba indo para a área, quando fica na arquitetura, mas para a área mais de decoração, para uma área um pouco mais de paisagismo, quem sabe, detalhista, mas pouco uma área detalhista, mas talvez às vezes pouco projetista. E é curioso, a gente vem falando sobre esse tema já há algum tempo, e para mim, cada vez que a gente fala sobre esse assunto, me vem me acende uma luzinha nova. Opa, como de fato, alguns prédios que eu conheço que são projetados por mulheres, são prédios que são mais atentos, talvez, a alguns detalhes, obrigado, Érica, que talvez por homem passasse em branco, ou por homem fosse alguma coisa um pouco mais visualmente impactante. E às vezes perde um pouco pela funcionalidade. Eu não estou querendo aqui estigmatizar ninguém, nem dar nomes aos bois, mas de fato a gente conversou muito sobre essa questão do ter um detalhe, ter um apelo, ter um carinho talvez sobre o olhar feminino que às vezes o homem passa batido. De novo, não quero tecer críticas, mas isso fica um pouquinho mais latente para mim, porque de fato a gente vai mergulhar um pouco num critério conscientização, né, Aline? E já vou abrindo isso, até pedindo licença, porque eu vou precisar ler alguns dados, mas as mulheres ocupam 29% de cargos de liderança na indústria brasileira. Homens ocupam 71% de posições de decisão, né, em empresas. E isso é um estudo da CNI, da Confederação Nacional de Indústria. Então não é um dado, graças a Deus não é um dado do Rafael. Eu gostaria de escrever um dado, se fosse por mim, bem diferente disso. Somente 14% das empresas têm áreas dedicadas, né, à promoção de igualdade de gênero no trabalho. Eu acho que a gente abrir com esses números já demonstra o quanto a gente está só com a cabecinha para fora, como se fosse um iceberg, né? A gente está com o olhinho para fora, mas o assunto ele é muito mais profundo, né, Aline? Quer começar por ti? Pois é, eu ia pegar justamente o gancho do que tu estava falando, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio porque a gente não está vivendo em equilíbrio. A gente precisa encontrar um equilíbrio nisso, porque a mulher é detalhista, mas também as características masculinas são necessárias. Então, o que seria o mundo ideal? Projetar juntos. Um mundo projetado por homens e por mulheres. E a gente habita um mundo projetado pelos homens, né? Por e para homens. E isso aconteceu porque na época em que se começou a projetar e que o mundo é mundo, os homens estavam na rua trabalhando, né? E vivendo a rua. E as mulheres dentro de casa, cuidando das famílias. Então, não tivemos oportunidade de participar da construção do mundo como um todo. A gente simplesmente se adaptou. A entrada da mulher no mercado de trabalho foi uma adaptação
a gente se adaptou aos espaços, à forma como as coisas foram construídas. Então, esse viés feminino nunca foi escutado, e é isso que a gente fala aqui, né? E isso hoje se chama Design Justice, que é homens e mulheres projetando juntos ambientes de rua ou ambientes internos que sejam bons para ambos, né? Não necessariamente está bom para as mulheres, a gente se adapta e tenta não reclamar, porque se a gente reclama, vira mimimi. Esse é uma coisa que é pejorativa, a gente aceita, né? E quando a gente se posiciona, puxa, lá vem elas, né? Então é uma coisa estigmatizada, é complexo isso, né? A gente discutiu bastante isso, até complementando, a gente discutiu muito isso no COP Mulheres, né? Como inclusive, muito do que a gente discutiu nas comunidades de prática foi novidade, inclusive, pra gente, né? Eu acho que a comunidade de prática, ela traz muita novidade para nós mulheres que não enxergamos algumas coisas, né? Então, a gente trouxe bastante informação, assim, de como o mundo realmente é feito para os homens, os airbags de carros, os cintos de carros, né? Medicamentos foram todos projetados para homens à época, uma vez que as mulheres não estavam, né, neste meio, e realmente a gente passa por uma adaptação. Então, o que a gente fala muito, né, na nossa comunidade de prática é esse equilíbrio mesmo, né? Não queremos que não exista airbags para homens, mas e para as mulheres? Como a gente faz para chegar neste equilíbrio, né? E como que a gente faz para ter um mundo realmente mais equilibrado e que não tenha sempre que passar pela adaptação feminina, né? Mas pela adaptação de todos para um mundo mais igualitário. Então, acho que isso a gente trouxe muito e foi novidade para várias de nós, né? Estudar sobre isso, porque não era algo que isso não é discutido, isso não é tão falado, né? Sim. Então, nem um pouco a gente descobriu muita coisa no grupo juntas também. Sim, através das coisas que a Aline trazia e também das nossas experiências, né? Na nossa troca, era uma conversa muito bacana, onde a gente trocava o que a gente já tinha vivido, o que a gente já tinha passado, e muitas vezes a gente ia com as outras, assim, ajudando tanto a lidar com os próximos desafios, quanto para pensar sobre aquilo que a gente tinha passado. Muitas vezes eu refletia sobre situações que eu tinha passado, conforme o que a Aline ia me falando, ou que a experiência de outras mulheres no COP. E aí eu enxergava, nossa, mas eu já passei por uma situação parecida, ou agora me lembrando aqui outra situação. Então, e trazer esses assuntos tão importantes como o airbag, como as medicações que não foram testadas em mulheres, enfim, simplesmente a gente usa ou a gente se adapta, enfim, e não é seguro para nós, foi realmente chocante. É impactante. É impactante. A gente não para pensar nisso, né? Desviando dessa questão, porque são várias questões, né, que as gurias trouxeram, que a gente acabou indo atrás, mas se a gente parar para pensar que até pouco tempo atrás os testes para medicação eram feitos para os homens, e a gente toma a mesma medicação e a nossa fisiologia é outra. Claro. Depois que começou a se pesquisar, começou a se encontrar os efeitos colaterais diferentes nas mulheres, e as doses são diferentes, ou seja, a gente poderia tomar uma dose menor daquela medicação que foi calculada para um homem. Um simples exemplo já impacta. Eu fiquei muito impactada quando a gente foi atrás dessa informação. Então, esse é um exemplo de tantos outros que a gente acabou se adaptando. Por quê? Porque a época se pesquisou focada em homens, né? Que é o airbag, que são as ruas, que é a altura da mesa, que é a temperatura do ar-condicionado, que é o peso de uma ferramenta, né? A ferramenta é muito pesada para o corpo da mulher, então tem que se calcular que uma ferramenta seja mais leve. Perfeito. E N outros exemplos, né? Que a gente buscou, que tu começa a se dar conta, puxa, mas a gente está muito se adaptando. E eu acho que é outro gancho também para a gente falar sobre diversidade. Por que esse COP é mulheres? Esse COP, inicialmente, era para ser o COP diversidade. Essa foi a ideia original, né? E o que aconteceu? Quando eu fui chamada para estar à frente do COP diversidade, pela minha experiência com responsabilidade social, eu trouxe o seguinte ponto, né, para discutir aqui. Como que a gente vai falar de diversidade nas empresas e pontuar por cada minoria e se adaptar para atender tantas minorias, se 50% da população não está atendida? Porque daí a gente começa a se dar conta disso. Nós estamos no mercado de trabalho equilibradas em termos de população com os homens, né?
mas nós não estamos sendo atendidas e a gente é metade da população. Então, se a gente for atuar dentro das empresas para a minoria, 1%, né? Quantos profissionais negros tem na empresa? Quantos profissionais homossexuais tem na empresa? Quantos profissionais com deficiência tem na empresa? É óbvio que o número vai ser um pouco menor. Então, a gente não tem propriedade para chegar na minoria se 50% não está atendida. E por isso passou a ser o COP Mulheres. Perfeito. Então, eu acho que quando a gente conseguir encontrar um equilíbrio entre homens e mulheres, que é a questão de gênero, né, a mais básica de gênero, quando a gente conseguir minimamente resolver isso, a gente está apto e capaz para chegar nas minorias e aí sim, aí fazer um trabalho que seja positivo para todo mundo. O que tu está falando é tão perfeito, assim, encaixa perfeito. Eu dou o meu exemplo, eu admiti isso para vocês já. Quando o Tijolo me convidou para fazer esse episódio, eu disse, vocês têm certeza que vocês querem que eu esteja participando? Porque é um tema que eu não tenho didática. Não, acho que é bacana, tem fit, as meninas são muito legais e tal. E a gente mergulhou junto nesse tema e eu de quebra, disse, olha gente, me considero um cara bem minimamente esclarecido, eu tive oportunidades de estudo, tive oportunidades de desenvolver minha carreira, sou casado, tenho filhos, mas é um tema que não está no meu dia a dia, por ignorância minha, é um tema que de fato não é uma pauta recorrente. Claro que na empresa a gente se preocupa em ter mais mulheres, em ter circunstâncias que abranjam um pouco mais de diversidade, ter uma empresa democrática, acho uma das chaves do negócio, do sucesso do negócio, mas ainda assim é uma pauta que ela não está no dia a dia. E de uma forma ou de outra, é por uma ignorância, assim. E quando eu falo ignorância, eu não quero ir no termo, no pejorativismo, ignorante. Não, é ignorância no sentido de não buscar, de não ir atrás, de não ser uma pauta que ela está recorrente. E acredito que seja isso. A gente fala com um público muito qualificado aqui no Tijolo e nos episódios do Tijolo Cast. Acho que é uma oportunidade para a gente deixar claro que isso é uma conscientização. Eu não quero usar o termo apelo, porque também é outro termo pejorativo, mas é um chamado, é um chamamento. Vamos discutir junto, porque esse é um tema de homens e de mulheres. O mundo ele é de homens e de mulheres. Ele não é um tema para mulheres discutirem como se inserir no contexto, mas como as duas partes vão se inserir num contexto onde as pontas têm que ser... As pontas não, tudo tem que ser equilibrado. Acho que essa é a palavra, ela foi perfeita. Tem que ser equilibrado, né, gente? E aí, já entrando numa outra circunstância, a gente foi aqui, fez um pouco de imersão em origem, passado, porquê até chegar nesse presente, eu tenho umas coisas para comentar, mas no dia a dia de trabalho de vocês, circunstâncias, experiências que vocês já tenham vivido, que a gente possa demonstrar como isso não está assim aos nossos olhos, né? Como que, eu digo nossos olhos, do dia a dia, como que a gente não percebe e que vocês, mulheres, vivenciam. Quem quer começar? Quanto tempo de programa a gente tem? A gente pode ficar mais umas 2 horas, não tem problema. Minha agenda tá livre. Eu precisaria, assim, de uma semana, porque com certeza, e isso é uma coisa que é melhor a gente rir, né? E isso vem muito à tona nas nossas conversas. Todas nós já vivenciamos situações bizarras, né? E eu vou dar um exemplo bem simplificado, assim. Eu já vivi coisas realmente surreais, mas mais simplificado, né? Bom, eu sou arquiteta, eu sou formada há mais de 20 anos, como eu falei, tenho bastante experiência na área, mas e até no início é muito difícil, né? Porque tu entra jovem, sem experiência, sem conseguir bancar as tuas decisões, né? A chegar numa obra que é super masculina, né? Toda mão de obra é masculina, é muito difícil, então tu tem que te impor. Então, nesses 20 e poucos anos, eu sei me impor hoje, né? Eu já consegui encontrar um caminho para me posicionar. E ainda assim, segura da minha experiência, da minha capacidade, sabendo me impor numa obra, tem determinados momentos hoje que eu preciso chamar o engenheiro que trabalha comigo para dizer a mesma coisa que eu disse para que essa coisa aconteça. Para que ele escalone para a equipe. Simples assim. Eu acho que, pegando o gancho da linha, assim, eu acho que, e o gancho do que tu vinha falando, não tá no automático, não tá no natural a gente falar sobre isso. Então eu acho que isso
é por isso que gera tanto, talvez, essa miopia, né? Isso é um bom termo. Que a gente não enxerga essas coisas que só quando a gente para falar, ou que nós mulheres sentimos na pele, é muito mais fácil para nós enxergar, mas muitas de nós também não enxergam. Então, assim, eu acho que esse foi um tema que a gente tratou também. Não são só os homens que não enxergam, muitas mulheres também não conseguem se ver nessa posição porque acham que é natural, porque acham que está correto, porque sempre foi assim, né? Então, eu acho que a gente trata muito isso nas comunidades de prática também. E pegando um pouco o gancho da Aline, assim, eu senti muito por um longo tempo na minha carreira. Eu acho que hoje o cenário está um pouco diferente, ele está longe de ser o que a gente espera, mas eu senti muito, principalmente no início, a falta de referências mulheres, né? Nos altos cargos de liderança, né? Nas tomadas de decisão. Por que a referência tem que ser o engenheiro? Eu também passei pela mesma experiência da Aline, né? A gente tinha pouca referência de mulheres, né, como grandes líderes. Então isso te faz ficar um pouco perdida para que lado eu vou, em quem eu vou me espelhar, né? Quem vai ser a minha referência para eu crescer no mercado de trabalho? Eu acho que hoje a gente tem um cenário um pouco diferente. Eu acho que até no próprio mercado imobiliário a gente já tem mulheres de referência, mas ainda tá desequilibrado, né? Voltamos a essa mesma fala. É muito legal tu ver uma mulher lá e tu te enxergar naquele mesmo lugar, né? De tu enxergar que existe um poder de fala feminino naquela posição e realmente saber que ela, como todas nós, né, tem desafios específicos do feminino, né? Mas que conseguiu chegar lá. Então eu acho que esses exemplos, essas referências, elas são muito importantes para que nós também consigamos trilhar a nossa carreira e nos enxergar naquele lugar, né, de sucesso, enfim. Sim, não, antes da minha experiência na Barcelos, eu já nunca havia passado por empresas que meus líderes eram mulheres, sempre eram homens. E já várias situações não tinha voz, enfim. Já passei por situações também desconfortáveis. Mas atualmente, né, na Barcelos, a diretora é uma mulher, enfim, e os grandes cargos de liderança na maioria dos setores são mulheres. E então eu acredito que eu sou bem privilegiada e foi muito diferente, assim, chegar assim num ambiente onde é predominantemente por mulheres, assim, a maioria dos funcionários são mulheres, e liderança por mulher. Então é um lugar que eu me sinto muito confortável, muito que eu sinto que eu tenho voz, que eu consigo expressar minha opinião e eu sou ouvida, e no sentido de uma opinião, porque às vezes tu se sente ouvida pelo ambiente que tu tá, mas o ambiente não vai à frente com a tua ideia. Mas graças a Deus, e nesse ambiente eu consigo, sabe, me sentir. Então acho que eu sou bem privilegiada nesse sentido, porque, enfim, mulher, né, liderado por mulher. Sabe o que vocês estão falando? É uma temática assim, a liderança feminina barra uma posição de gestão de mulheres. Eu vou dar um exemplo que nós tivemos na empresa recentemente. A gente participou, a gente conseguiu levar quase que a nossa empresa toda para um ciclo de palestras que teve aqui em Porto Alegre, a questão de uns 60, 45 dias atrás, e era um evento cujos palestrantes eram predominantemente homens, e homens assim, irretocáveis, assim, de carreiras, e uma das palestrantes era a Renata Witt, da Copenhagen, e foi a palestra mais marcante sobre vários aspectos, tanto sobre o ponto de vista de qualidade de apresentação, qualidade de conteúdo, atenção para cada slide, atenção para cada mensagem. Ela é uma super feminista também. Copenhagen, qualquer coisa me patrocinem. Mas brincadeiras à parte, uma pessoa que tem essa didática de te envolver, de trazer, de liderar, uma pessoa que está há muito tempo num cargo, numa posição de CEO de uma das principais. A Copenhagen é a ponta desse iceberg onde ela trabalha, mas é uma super instituição, e ela foi perfeita em tudo que ela colocou, e trazendo também as dificuldades do dia a dia de liderança e como inspirar, como trazer consigo. E eu vejo isso na nossa indústria imobiliária, principalmente a dificuldade que a gente tem de ter líderes mulheres, e a dificuldade às vezes de, quando há essas líderes mulheres, de elas conseguirem engajar. Porque, de fato, talvez homens, de uma forma
não é um pré-requisito, mas já é natural que o homem tenha aquela visão assim, tal, e agora a mulher vai e se desdobra, e a gestão dela é super dedicada, super de qualidade, super dentro dos detalhes, mas dentro da produção também. Porque nisso tudo existe uma empresa por trás que tem que produzir, que tem que dar lucro, que tem que sustentar famílias, que tem que cumprir com o seu projeto social, com a sua missão. Então, esse ponto para mim, ver vocês falando de lideranças femininas, para mim, também era um ponto de ignorância, de uau, isso não está no meu dia a dia, mas como quando a gente tem a oportunidade de ver mulheres liderando, como a coisa dá certo, como é bonito quando a gente entra numa obra e a responsável é uma engenheira mulher. Eu já trabalhei em algumas construtoras onde a engenheira era não era uma pessoa única, mas existia engenheiras mulheres. E olha, uma das obras que eu vi acontecer com maior velocidade, e era uma obra grande, não era era uma mulher que estava tocando ficha. Talvez com ela fosse um pouco mais fácil de trocar uma ideia. E eu vou te dizer que elas existem. As mulheres, elas estão em diversos cargos. O que acontece? Eu acho que, às vezes, a pressão é tão grande que a gente tem que bancar tanto que as mulheres acabam desistindo de assumir os postos de liderança ou de assumir ser a única engenheira da obra. Perfeito. Porque a pressão é tão grande, porque tu tem que desempenhar o dobro, né, para convencer que tu é capaz, que eu acho que muitas mulheres desistem. E talvez acaba sendo um monte de coisa que faz isso acontecer, né? A mulher desiste porque eu não aguento. E não é, a mulher não aguenta a pressão. É que tu tem que desempenhar tanto que tu acaba escolhendo um cargo que às vezes é de retaguarda e tu não vai lá e não te impõe e tu não assume como líder, porque é muita pancada. Esse é o pior, né? Que Todas o homem as não vezes, recebe na mesma intensidade. Entendo. Né? Sim. Ele tem muito mais credibilidade perante Exato. com os outros do que a mulher. A gente precisa se esforçar muito mais para trazer uma ideia, para liderar um projeto, para dizer a mesma coisa que aquele engenheiro falou. A mesma coisa. Eu falei exatamente, inclusive veio da cabeça de uma mulher a situação toda. Mas ela só foi ouvida, enfim, acreditada, credibilizada por um homem. E é sempre assim na maioria. E é essa pressão. Não é a pressão do não aguentar o rojão do trabalho. Não é não aguentar o rojão de se dedicar. É que tem que cuidar da casa. Não é isso. É não suportar ter que ficar se justificando, dando explicação ou ter que chamar muitas vezes um homem menos competente para validar o que tu falou. Isso é cruel. Eu acho que isso é muito cruel. Tu sabe que tu é mais competente, né? Tem homens e mulheres competentes. Mas muitas vezes eu sei que eu sou mais competente e eu preciso que um homem menos competente que eu valide o que eu estou dizendo. Perfeito. Isso esgota. É isso que esgota. Que muitas mulheres não chegam lá, qualquer um, quem dirá uma pessoa nesta posição. Qualquer um. E eu acho a aprovação eterna, né? É provar em cima da prova, além da prova, com mais uma prova, né? Então, assim, é como eu estava falando, em qualquer posição de liderança existe uma pressão, é óbvio, né? Quem já esteve nessa posição ou quem está sabe o quanto é difícil liderar pessoas, independente se são homens ou se são mulheres, né? Acho que é o grande desafio do mundo, eu diria, né? Mas quando além dessa pressão, tu tem a outra, que é se provar e provar que tu mereces estar ali, que tu merece essa posição e que tu tem competência para isso, né? Que é o que esgota, é o que faz com que muitas vezes as mulheres realmente fiquem na retaguarda. Tem um exemplo bem simples, assim, não, mas só para contextualizar isso, né? Eu li um artigo, eu não me lembro agora o nome da mulher que escreveu, tá? Mas eu li um artigo de uma CEO de uma empresa comentando, o título era assim, alguma coisa das unhas não feitas, o título. E aquilo me chamou a atenção e eu fui ler. Então eu acho que isso exemplifica bem, né? Ela, CEO de uma empresa, um baita de um cargo, tinha uma reunião e ela disse, como a gente se preocupa quando a gente não tá com a unha pintada e a unha feita para ir numa reunião em que tu tem que ser ouvida, porque tu sabe que o foco vai ser, ela não fez as unhas. Entendi. Um homem nunca vai pensar nisso. Nunca. E tu lá, super competente, né, tendo que gerenciar um monte de coisas insegura, porque tu não deu tempo de tu fazer as tuas unhas e isso
vai prejudicar aquilo que tu vai dizer na reunião. A qualidade do teu A qualidade trabalho, do teu trabalho, sim. ela está vinculada ao fato de tu ter Da feito imagem. as unhas. Sim, é uma, Isso é não uma recai, pressão isso não estética recai absurda. sobre um homem. Não. Mas isso, Não. sim, e eu confesso, eu às vezes já me senti constrangida quando eu tô com a unha um pouquinho descascada e eu tenho uma reunião importante e eu não tive tempo de fazer. O que vai as minhas recair unhas. para homem é o que vai recair para qualquer ser humano, independente do sexo. É o fato, eu estou mal vestido. Bom, isso é o Exato. benefício Mas ou esses malefício de um homem ou de uma detalhes- mulher. Mas essa Mas parte isso da comprometer imagem... a tua competência é algo que não pode mais acontecer. É muito difícil um homem ficar preocupado, assim, tão preocupado com a pressão estética, porque não existe. Vocês não são tão pressionados quanto as mulheres são para estar portadas e ajeitadinhas e, né? Nem por vocês e nem por outras mulheres. É. Eu acho que daí aqui tem um outro papo que a gente fez também dentro do Copo Mulheres, né? Do quanto nós mesmas estamos inseridas neste meio e quanto nós mesmas não nos ajudamos nesse sentido, né? Porque essa pressão, agora falando especificamente, né, da pressão estética, ela também vem muito das próprias mulheres, de um histórico que a gente também falou muito, né, na comunidade de prática, de um histórico de muitos anos, né? Onde nós mesmas nos colocamos, às vezes, nessa posição, ainda mais, né, pressionada pelo restante da sociedade, enfim, e dos próprios homens. Mas eu acho que tem inúmeros desafios, né? Eu vou te dar um, A gente poderia ficar aqui. Vou dar um exemplo que eu tenho em casa, do que vocês acabaram de falar de pressão e de entrega ao extremo. A minha esposa, ela é advogada, e ela advoga num dos principais escritórios da cidade, e é um escritório grande, não só por entrega, que ele é um dos principais, mas por ser grande também. Então ele é super bem resolvido nessa questão de diversidade, nessa questão de igualdade. Isso é muito bacana, tanto que ela ocupa um cargo de gestão dentro do escritório há muito tempo. Minha esposa ela é jovem, desde antes de 30 anos ela já atuava em cargo de gestão no escritório. O nosso primeiro filho, ele nasceu em setembro de 2020, no dia 2 de setembro de 2020, que era auge da pandemia, restrição de entrada em hospital, foi uma época muito difícil. Dia 1º, para mim, é um dia de trabalho muito intenso em qualquer mês, porque é o mês de fechamento da nossa empresa, enfim. E para ela, a gente já estava chegando na data limite para ganhar, então eu podia vir a qualquer momento, o Benício, nosso primeiro filho. No dia 1º, um dia antes do nosso filho nascer, era 8h30 da noite, eu encerrei o fechamento em casa, porque era home office, eu encerrei o fechamento, apaguei a luz, e foi um dia que eu trabalhei até tarde, também trabalhei, pode vir a qualquer momento, e eu apaguei a luz. E a Júlia, minha esposa, ela ainda estava trabalhando no escritório dela, dentro de casa. Um dia antes do nosso filho nascer. Naquela madrugada, ela entrou em trabalho de parto. Bom, luz divina, né? Sem entrar em religião, luz divina que, né? Mas ela estava lá trabalhando e deixando tudo zerado. E eu me lembro, no caminho para o hospital, ela ainda disse: não passei essa e essa demanda para tal e tal pessoa ainda. Então, ou seja, de fato, ela é workaholic, por natureza. Mas essa pressão intrínseca na entrega, no grau de probabilidade de um trabalho, de uma capacidade, isso tá numa mãe, espero que tu não faça mesmo, numa mãe de família que ela não sabia a data, a coisa aconteceu natural, mas logo antes do filho nascer, o que foi a última coisa que ela estava fazendo? Trabalhando. Mais um desafio que é bem feminino, que é o desafio da ausência, né? Porque, né? Isso é o que a gente vive agora. Exato. Essa pauta aí nós vamos precisar assim de mais umas 2 Eu horas. falei. Exatamente, eu falei muitos desafios e muitas pautas. Mas é por isso que o COP, né? A gente já está no 2º ano de comunidade de prática, porque tem realmente muito assunto para tratar, né? E a gente está super maduras, né, nas nossas discussões, porque realmente aparece o tempo todo muitos desafios. Até convido vocês, gente, se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre a COP, acho que a gente já falou bastante, mas se vocês quiserem ainda ter mais algum mergulho de como participar, de como conscientizar, de como que isso pode ajudar a comunidade, gente, fiquem à vontade, porque essa é uma rúbrica aqui que está bem latente aqui no nosso encontro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais aqui para a nossa audiência, por favor. Eu aproveito para fazer um convite, né, para as mulheres participarem da nossa COP, porque é para nós. A gente está cuidando do nosso futuro, futuro de quem vem por aí, né? A gente está cuidando do nosso futuro. Então, quanto mais mulheres, por mais que a gente perceba que o que a gente várias viveram, quanto mais mulheres em cargos diferentes, em diferentes empresas, trouxerem as suas experiências, melhor fica a solução que a gente vai propor para conseguir esse equilíbrio.
Então, eu acho que isso que é importante, assim, a gente precisou, um ano a gente desabafou. No segundo ano, a gente... Tá, então o que a gente tem? Vamos trabalhar isso. E agora, para esse terceiro ano de COP, a gente vem já pensando em vamos colocar em prática. A gente já se sente maduras, já enxergamos, já destrinchamos bastante esse assunto. Como que a gente aplica isso, né, dentro das nossas empresas, eu dentro do meu negócio? Como que a gente consegue, aos poucos, ir melhorando e tentando achar esse equilíbrio? Então, a gente está nesse momento de prática mesmo, né? Então, fica um convite. Eu sei que todo mundo é super atarefado, né? Eu sempre brinco que eu não suporto mais a palavra correria. Ai, como é que tu tá? Eu tô na correria, todo mundo tá na correria. Quem não tá na correria, não sei, tá morando em Marte. Mas assim, todo mundo é cheio de compromissos. Só que a gente não pode só focar em apagar o incêndio do dia a dia e não pensar em soluções que vão ser benéficas para nós amanhã, né? Eu ainda ontem fiz um post sobre etarismo. E aí vieram alguns comentários muito interessantes de mulheres, né? Porque tem o etarismo, que eu digo que é pra mim assim uma burrice, um preconceito burro, porque todo jovem vai ser velho um dia. Então, no momento em que tu tem preconceito com a velhice, tu tá sendo preconceituoso com o teu futuro. Sim, né? Então, quando a gente se organiza e se prepara para isso, é muito melhor. E aí vieram comentários de mulheres no post que eu fiz, dizendo, puxa, que teve uma que eu achei sensacional. Eu tenho 60 anos. Não sou contratada porque dizem pra mim que eu sou muito experiente, ou eu não sou contratada porque eu tenho pouco tempo de vida. É maluco isso. Isso é uma coisa que, quando ela escreveu aquilo no meu post, eu vi o comentário. Eu fiquei pensando assim, puxa, que vergonha, eu não tinha pensado nisso. Olha que viés interessante pra gente pensar. Pra homens e pra mulheres, mas pra mulher pega mais. Então, quanto mais a gente tem essa troca entre mulheres, para perceber que essas coisas acontecem, mais abrangente é a solução que a gente propõe. Eu queria só complementar assim, sobre o grupo. Eu acho que é um lugar de fala e um lugar de encontro dedicado a isso, né? Como eu comento sobre quem faz terapia, por exemplo, né? É um momento onde tu te dedica para pensar em ti, né? Para pensar no teu desenvolvimento pessoal. Eu acho que o grupo da COP é a mesma coisa, né? É um momento que a gente se dedica a pensar nisso e em construir o futuro juntas, né? Perfeito. Porque, de novo, na correria do dia a dia, se a gente não tiver este momento dedicado, a gente pode passar batido e não falar sobre esse assunto, né? E eu acho um assunto super relevante, acho que faz muito sentido pra mim, assim como eu acho que faz sentido pra muitas mulheres. Então, é um momento dedicado a isso, é um momento dedicado à reflexão e à prática, né? Onde a gente vê que a gente tá bastante madura, a gente falou, inclusive, do quanto a gente acha que a gente já está num momento onde a gente pode extrapolar os limites da COP, né? E, de repente, passar a, inclusive, convidar homens para participar desse momento, uma vez que, como a gente quer buscar o equilíbrio, né? A gente já fez o primeiro momento de penso conjunto, né? Como disse a Aline, o primeiro ano a gente desabafou porque a gente queria colocar as coisas para fora, né? Claro. O último ano a gente construiu e eu acho que esse ano vai ser um ano de muita construção conjunta, né? E de prática. E a prática, ela só existe também se existe o conjunto, né? E o equilíbrio entre homens e mulheres e enfim. Então, também faço o convite, eu acho que é uma oportunidade muito legal. Eu sinto que isso me desenvolve não só como pessoa, mas na carreira também. Então, acho que é um desenvolvimento duplo, né? Eu acho que não tem nada a perder, assim. Eu acho que é uma prática muito interessante e a gente tá super abertas para as novas integrantes, enfim. Acho que é isso. Manu? Sim. Não, sim, é exatamente isso. Acho que se ninguém... É que a gente não colocou como entra, né, no caso. Acho que é só, no caso, tu falar com o teu gestor que trabalha, que é mantenedor, acho que é assim que fala, né? Do tijolo. E aí tu fala com a pessoa e fala sobre o Copa Mulheres, enfim, você pode participar e tem que participar. E como que as empresas podem participar mais? Porque a gente falou das mulheres, estamos falando dos homens, estamos fazendo esse chamamento e as empresas em si, as instituições estarem inseridas no contexto da COP, como que faz? As empresas são feitas de pessoas, né? Então, as pessoas das empresas vindo participar com a gente, que é isso que a Manu falou, né? É muito interessante, acho que é um espaço muito legal que o Tijolo abre, né? Para esse diálogo, vamos dizer assim. Então, as empresas encaminhando mulheres, né?
em diferentes cargos, para participar, a nossa troca é super rica e vai vir, porque as gurias relatam, né, a experiência de, puxa, isso que foi falado na COP, eu levei para o meu time, né, até porque existe todo um cuidado de, o que foi falado lá para multiplicar dentro da empresa, né, então acontece isso. E destinar alguém da empresa para estar aqui com a gente e para levar essa informação e eventualmente essa pulga que a gente bota atrás da orelha, né? Puxa, eu não tinha pensado nisso. Cai num gestor, né? Ou em mais pessoas que acham que realmente é relevante, tu vai fazendo a transformação dentro da empresa através das pessoas. Por isso que a gente sempre convida, se tiver uma representante de cada empresa aqui com a gente, vai vir mais experiência, mais troca e vai multiplicar mais dentro das empresas. Né? Não, isso que eu acho que a Érica falou que é perfeito, assim, é um desenvolvimento pessoal e é um desenvolvimento profissional. E quando a gente escuta o relato de outro, e aí eu vou buscar de novo aquilo que eu falei do post que eu fiz de etarismo, eu me lembrei muito da Manu. A Manu tem 23 anos, e ela já falou uma vez que ela sentiu preconceito por ser jovem. E aí, jovem, mulher, ou seja, o que tu falou, quando um menino, um homem jovem fala, ele é gênio, né? Uau, como ele é inteligente, né? E tem ideias fantásticas tão jovem. Quando uma menina jovem fala, ela é inexperiente, burrinha. É horrível, mas é assim que acontece. E a Manu já falou isso. E quando eu postei, eu foquei muito na pessoa mais velha, mas também tem o etarismo, ele também é o preconceito do jovem. Né? Então, eu acho que essas questões, quando a gente traz para o grupo, são coisas que, por mais que eu seja mulher e eu tenha vivido muita coisa, tem coisas que eu não vivi, que são experiências de cada uma. Né? Então essa troca ela é muito rica. E eu acho que, só para complementar assim, Aline, eu acho que o espaço que as empresas nos dão para estarmos aqui, né? Então assim, incentivando que a gente esteja aqui, é muito rico para a empresa, né? Porque a gente realmente comunidade de prática, né? Então a gente devolve isso, né? A gente leva para dentro da empresa, a pulga atrás da orelha, ela tá ali o tempo todo, né? Então é muito legal que as empresas possam abrir espaços, né? Para que os seus colaboradores estejam aqui, porque o benefício ele vem, né? Direto. A gente tá falando sobre um tema que é super importante, então aos poucos, né? No dia a dia, com movimentos sutis, a gente já está colocando em prática dentro das próprias empresas o que a gente escuta aqui, né? Além do desenvolvimento pessoal e profissional de cada de cada mulher que está aqui. E eu acho que é um recado importante para as empresas. A gente vive num mundo com muita pressão geral. Né? Então agora, com essa questão da sustentabilidade, da diversidade, as empresas estão... Vou usar uma palavra que talvez não seja correta, mas meio desesperadamente querendo se adaptar e se adequar a esse novo mundo e essas novas demandas. Então, o que acontece? Pauta da empresa, diversidade. Peraí que então eu vou botar um banheiro lá sem gênero. Check, atendi. Não é assim que as coisas funcionam. Sim, como se fosse um critério meramente objetivo. E é assim que as empresas estão resolvendo, e eu posso falar com muita propriedade porque eu atuo com responsabilidade social e as empresas não sabem o que estão fazendo, apesar de bem intencionadas. Né? Então eu acho que isso é um ponto importante também. Recado para as empresas: participar da COP e de tantas outras oportunidades que tem, é de fato olhar para a diversidade, né, com seriedade, para estar apto a implementar na empresa e não fazer um check de uma coisa que logo mais alguém vai descobrir que não é real, e isso ainda é pior no futuro, né? Puxa, essa empresa diz que faz isso, mas não é bem assim que funciona. Vai surtir o efeito adequado. Então a gente está aqui tentando trazer todo um embasamento sério, né, comprometidas com uma solução séria de diversidade para dentro das empresas. Sim. Perfeito. E quem não for diverso está fora do mercado. Está fora do mercado. As coisas elas mudam tanto com o tempo. O mundo que a gente vivia um tempo atrás, ele é completamente diferente hoje. São tantas inovações, são tantas questões diferentes que a gente vê que, de fato, a gente não... As empresas, tua fala foi perfeita ali, né? As empresas, elas são feitas de pessoas. Se a gente não tiver o olhar para as pessoas num 360 graus genuíno, a gente vai ficar vai ficar preso no passado. A empresa, a comunidade, as cidades não vão evoluir. A gente precisa evoluir em cima da evolução da espécie, em cima da evolução das pessoas. A gente já tem tanta coisa na nossa sociedade, infelizmente no nosso país, que a gente usa
práticas antigas, conceitos e preconceitos antigos, formatação de mundo, como vocês passaram por aqui, medicamento, airbag, tudo isso feito sob uma ótica passada, onde o homem estava fora trabalhando e a mulher estava em casa cuidando dos filhos. Aliás, vocês sabem, isso me veio na cabeça, uma história minha de aluno do Rosário. Colégio Rosário, eu tive o privilégio de estudar lá, e eu tive um professor de português que me marcou muito, porque ele contava muitos causos e coisas do dia a dia. E as camisas de homens e mulheres, elas têm botões de lados inversos. O botão está de um lado na camisa do homem e está de um lado na camisa da mulher. Isso porque nos antepassados o homem tinha que estar com uma lança e um escudo na mão. E ele usava o braço da lança para desabotoar, caso fosse preciso, para fazer um ferimento e poder se proteger com o escudo. E a mulher tinha a criança no colo. E enfim, eu não sei qual era a estatística que usavam nessa época, mas a estatística dizia que o colo era num braço e o outro braço servia para desabotoar o botão. Então, isso eu acho que é uma prática até hoje, dos botões femininos e masculinos serem lados diversos. Então, coisas do dia a dia, mas que a gente aplica até hoje. Acho que se a gente não conseguir se aprofundar nessa temática de como deixar os seres humanos em maior equilíbrio, a gente de fato vai ficar no passado. Eu vou entrando numa etapa final aqui do nosso episódio, e da minha parte faço aqui um grande apelo para nós, homens, a gente mergulhar junto nessa temática, a gente participar das COPs, a gente está envolvido nos processos onde a gente pode de verdade, genuinamente trazer essa realidade para dentro do nosso dia a dia. Eu fiz uma confissão aqui de ser um ignorante no assunto. Acho que agora eu sou um pouquinho acima do nível da ignorância. Acho que cumpre a mim trazer esse recado, fazer esse chamamento aos amigos, aos colegas homens, para a gente estar junto, inserido em buscar um futuro equilibrado, um presente e um futuro equilibrado. Tudo que a gente faz agora vai replicar depois, né, gente? Infelizmente, a gente acabou não entrando em algumas temáticas aqui que elas são extremamente importantes aqui também, como a segurança, enfim. O nosso papo ele acabou sendo tão fluido, a gente foi entrando em algumas pautas e acabamos não passando sobre isso. Se vocês quiserem agora, nesse momento final, também fazer algum comentário sobre isso, gente, acho que a gente está aqui num fechamento, por favor, vamos mais encaminhar para a gente deixar aqui um recado final mesmo. O meu recado final é convidar os homens também, que é exatamente o que tu falou pode agora. Me não, mas eu justamente ia falar isso, e aí quando tu falou assim, bom, estamos alinhados, né? Assim como os homens precisam das mulheres, a gente também precisa dos homens, né? Então não adianta a gente querer impor alguma coisa. Eu acho que os homens têm que entender que 50% da população também precisa ser atendida. E assim, vamos pensar numa forma de lucro. Não adianta o homem fazer alguma coisa achando que a mulher vai consumir e ele vai ter a solução dessa questão. Escuta as mulheres para ver o que elas vão consumir e tu vai ter mais lucro. Não é uma questão de atender a diversidade. Então vamos sair da parte, né? Vamos para uma parte mais que talvez chame mais a atenção, né, dos homens, que é focar mais nisso, né? Numa coisa mais assertiva, de lucro, de negócio. A gente percebeu nas nossas pesquisas que no momento em que tu escuta as mulheres, tu aprimora aquilo, o teu serviço, o teu produto, e tu lucra e vende mais. Perfeito. Né? Então, um exemplo muito simples que é dos anúncios. Anúncios de imóveis, né, dentro da nossa área, eles são feitos de uma forma muito cartesiana, assim, que não atende as mulheres. E a maioria das mulheres do nosso grupo, a gente se deu conta de que a gente enxerga um outro tipo de anúncio, tão bem simplificado, assim, o imóvel tem 100 metros quadrados com orientação norte. E a grande maioria das mulheres quer saber se bate sol na sala, se o entorno, o que tem no entorno, porque as mulheres ocupam a área, o bairro, né, as vias públicas muito mais do que os homens, quando se fala em pedestre. A maioria é feminina. Então, assim, a preocupação da mulher, que é a maior tomadora de decisão na hora de alugar ou comprar um imóvel, ela está focada em outras coisas que não estão ali no anúncio. Então, se essa empresa enxergar que as mulheres querem um outro perfil de anúncio e anunciarem assim, elas vão vender mais e alugar mais. Porque quem toma a decisão é a mulher. Então, um exemplo simples, só para a gente fazer esse fechamento, de que sim, no momento em que tu escuta isso, não é uma coisa, eu vou atender a mulher. Não, o mercado inteiro vai melhorar e vai lucrar mais e vai vender mais, né? Então, é mais para a gente pensar realmente em conjunto, que esse equilíbrio,
positivo para o negócio da empresa. Perfeito. A gente tá tão alinhada que eu ia justamente dar o exemplo do anúncio agora no fechamento, trazendo um pouco para essa parte já prática, né, e do ganho que as empresas têm, né, com a nossa comunidade. Mas eu vou dar um outro exemplo que, inclusive, para mim é muito do meu dia a dia, né, eu trabalho com relacionamento ao cliente, né, e a gente fez um exercício muito interessante na comunidade de prática, que foi analisar a jornada do cliente, que é algo que eu faço diariamente com os meus times, né, e que a gente faz dentro da auxiliadora o tempo todo. E a gente analisou a jornada do cliente normal, e depois a gente analisou a jornada da cliente mulher, né, e a gente identificou que os desejos são parecidos, né, que basicamente todo mundo quer a mesma coisa, mas a mulher tem um olhar mais específico, um olhar mais detalhado, né? Um olhar de mais aprofundamento, né? Então é isso que a Aline comentou do anúncio, e isso apareceu muito na jornada também, né? É do detalhe, é de olhar um pouco além daquela questão tão prática e daquela questão tão tão dita, né? Então, assim, avançar um pouco naquela jornada, ter um pouco mais de sensibilidade, ter um pouco mais de detalhe no que tu vai falar, em como que tu vai agir, né? E isso, pra mim, no dia a dia do trabalho, surte muito efeito, porque ao conversar, né, e ao explicar o que a gente precisa explicar na locação, que a gente sabe o quanto é complexo, né, e na venda a mesma coisa, enfim, condomínios igual, né, como explicar, né? Eu acho que se explicar para mulheres, certamente os homens também vão entender e também vão conseguir captar a informação que a gente quer, né? Então, foi um exercício super legal, eu acho que já é um ganho, né, claro que a gente teve de prática, realmente. Então, realmente, reforçando o que a Aline falou, convidar os homens, convidar as mulheres e começar a olhar mais para essas sutilezas do que a gente vê aqui na comunidade de prática. Com certeza. Eu só queria complementar também com a questão desse olhar feminino para, enfim, pro mundo, né? O olhar da gente nas empresas, e que a gente é muito mais detalhista do que os homens, mas que esses olhares eles podem andar juntos e devem andar juntos, né? Eu até tô assistindo uma série no momento que se chama Machos Alfa, e ela assim, ela tá me surpreendendo. Primeiro eu achei que ia ser bem besterol, assim, mas não, ela é bem, e fala muito sobre isso aqui que a gente tá falando. Até um dos protagonistas, são 4 protagonistas homens, e um deles, ele até foi demitido do emprego dele. Ele tinha um cargo de gerência, era alto, enfim, acho que era de algo com marketing, enfim, e ele foi demitido para uma mulher substituí-lo. E ele ficou louco. E aí, essa mulher, no caso, ele foi justamente substituído porque essa mulher iria ter um olhar mais sensível e da diversidade, apurado, e para com a diversidade do mundo, para atender melhor a empresa e apresentar melhor, alguma coisa assim. E ele, enfim, eu até estou muito curiosa para ver como ele vai lidar com isso, porque eu ainda estou assistindo, lidar com isso no futuro, porque, enfim, ele não lidou bem no início agora. Ela até chamou ele para fazer parte do time, ser algo inferior a ela. Ele não aceitou. Mas, assim, eu estou muito curiosa, porque eu acredito que isso vai mudar a partir da segunda temporada. Ainda não terminei a primeira. Então, eu convido vocês a assistir essa série, porque ela é muito importante. Assim, são 4 amigos homens que lidam com essas transformações. E eles importante, né, Manu? Ele não aceitou porque ele não queria estar abaixo de uma mulher. Exatamente. É por isso que a gente precisa dos homens. Essa série é fantástica, quem não assistiu ainda. Se fosse um homem, talvez ele aceitasse. Mas ele não aceitou porque ele não queria ser liderado por uma mulher. Isso acontece nas empresas. Mas eu vou até no dia a dia. Tu falasse da jovem brilhante, é uma jovem brilhante. Eu falo, vendo a série Machos Alfa, eu faço uma provocação, e eu tinha me prometido não ser polêmico, mas eu vou ter que ser no final. Quantos homens assistiam uma série Mulheres Feministas? É verdade. E tu tá aí assistindo uma série... É verdade. Machos E é incrível, assistam. Pra ver como isso tá no dia a dia. Eu tô simplesmente aqui comprovando algumas teses que a gente foi fazendo. Gente, assim, eu agradeço de coração por ter tido essa experiência com vocês. Pra mim foi enriquecedor demais. Eu tô muito feliz por ter sido aí o host de vocês. Vocês são brilhantes. É desafiador estar
numa mesa aqui com vocês, falando de um assunto que vocês dominam tanto e sendo ignorante, mas o maior desafio é de fato a gente colocar todo mundo no mesmo patamar de igualdade e todos somos iguais, seres humanos, independente de qualquer tipo de preferência, independente se veste assim ou se veste assado, que a gente também estava comentando isso no começo, quão fácil é para um homem botar uma roupa, quão difícil às vezes é para uma mulher passar a mesma seriedade na vestimenta, enfim. Obrigado, gente, de coração. Foi muito bacana, foi muito legal estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o Tijolo, enfim, pela oportunidade, vocês. Muito, muito legal estar aqui, muito bacana mesmo. Eu agradeço muito também, super legal a nossa experiência, já quero mais. Agradeço imensamente assim, a Auxiliadora por nos dar, né, a oportunidade de participar. Eu sou uma das mulheres da Auxiliadora que participa da comunidade de prática, a gente tem outras colaboradoras que participam também. Agradecer a empresa e agradecer o Tijolo, né, por promover esta comunidade, né? Eu acho que o Tijolo é a grande cola aí que junta todo mundo, né, e que faz isso ser possível, né, dentro do nosso mercado. Eu acho que isso ia agradecer ao Tijolo, porque é corajoso fazer isso, né? Muito. A gente tem que dar explicação, eu acho que o próprio Tijolo também, né, do que significa isso que a gente está fazendo, é muito corajoso. Então é o meu maior agradecimento para eles por abrir essa conversa, né, dar esse espaço para nós. E agradecer por estar aqui, por a gente poder falar. A gente tem muita coisa para falar, né? Porque é muita coisa para se resolver, mas a gente tenta fazer isso de uma forma leve, né, para que seja confortável para todos. Sim. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês, gente. Chegamos ao fim desse episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer coisa, deixa um comentário aí abaixo pra gente. Deixa o like, né? Compartilha também se quiser fazer. É assim que falam hoje em dia nos podcasts, né? A gente tá tentando melhorar, arrasta pra cima e vamos lá. Obrigado, gente, quem chegou até aqui. E mais uma vez, obrigado por terem nos acompanhado e vocês estarem aqui presentes com a gente hoje. Legal.